Há vários tipos de psicoterapia que lidam com sistemas de pessoas. Este é o caso das constelações familiares sistêmicas. Assim como o conjunto de estrelas que formam figuras no céu, a ideia é que estamos ligados em um sistema que seria constituído pela família e relacionamentos importantes que temos. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Olá, está no ar mais uma edição da Mesa de Debates aqui na TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias contando com a sua companhia. Bom, gente, nós estamos aqui para falar de constelação familiar, né? Estamos aqui com a Ana Regina Toschi Fiorito, falei certo? Sim. Nome totalmente italiano, né? É. Que é formada em constelação familiar sistêmica. E, ao lado dela, Raquel Fernandes, que é diretora de extensão do IF Sudeste, que veio aqui porque está se promovendo uma segunda turma de constelação familiar sistêmica. E do meu lado aqui, está aqui tão curioso quanto eu. Exatamente. Né? Quem sabe, o Ronald, quem sabe se elas não nos dão uma dica aqui de como é que a gente sai dos imbróglios que a gente se envolve na vida. Pois né? é, eu acho que hoje a nossa audiência e nós aqui também vamos aprender bastante sobre constelação familiar. É uma coisa que eu tinha muita curiosidade. Não, e você vê que só estão falando disso, né? É. E como a gente que não tem ciência das coisas assiste no YouTube, né? Ou vê na televisão en passant, e fica sem a consciência adequada, fica parecendo que é mais um modismo, que é mais uma novidade. E eles estão formando pessoas aqui, né? A gente já teve um papo pregresso aqui, eu e Ronald, com elas, e já vimos que a coisa é muito profunda. Então, vamos começando. Ana Regina e Raquel, definam para nós o que é constelação sistêmica ou familiar. E como que isso funciona e como que isso salva vidas. Ou pelo menos torna um pouco mais fluida, né? Mais leve, certo. Né? Na verdade, é constelação familiar, sempre. Familiar. Constelação familiar sistêmica, transgeracional, fenomenológica. Inclusive, eu usei uma palavra errada ali, que foi a psicoterapia. Exatamente, né? Que a gente havia conversado antes. A constelação é uma terapia breve, de alto impacto, que se utiliza de representação e imagem para chegar à solução de uma questão que esteja lhe causando incômodo. Certo. Né? Então, ali existe toda uma entrevista prévia, para a gente tentar descobrir a dinâmica oculta que possa estar levando uma pessoa a ter um padrão repetitivo de comportamento, que às vezes a mãe, pela avó. Aí eu vou explicar as questões realmente da base, do tripé das ordens do amor, que é o direito de pertencer, que você viu, né? É o direito de pertencer, a hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber. Nós trabalhamos com esses 3 pilares das ordens do amor e também com os pilares das ordens da ajuda. E tem outras questões que a gente desmistifica, né? Com relação ao perdão cristão, que dentro da constelação não existe perdão, que a gente interpreta dentro do sistema do entendimento das ordens do amor e da ajuda, o perdão como uma arrogância. Né? Engraçado que eu pensei nisso. Você tem que ter muito poder para dizer assim, estou te perdoando. Exatamente. O que fazer com a culpa. Então, na verdade, o curso do IF, ele é um curso onde a gente ensina o olhar sistêmico com base dentro dos pilares das ordens do amor, das ordens da ajuda, e com a ressignificação de algumas crenças limitantes ou culturais também, tanto e religiosas. Então, a gente trabalha com uma mudança de paradigma muito respeitosa, e a gente, dentro da fenomenologia, dentro da transgeracionalidade, a gente vai buscar o porquê de, às vezes, você ter suicídios na família, suicídios, abortos, destinos especiais, como a pessoa às vezes enlouquecer, ou antigamente era muito mais comum, o preconceito não era velado, porque hoje continua, por exemplo, de ter um homossexual que foi expulso, ou uma garota que ficou grávida não devia
eles obrigam a abortar ou deixam ter a criança, entregam para adoção ou trazem fingindo que é do casal e a mãe é criada como se fosse irmã da própria filha. Existem algumas questões que elas ficam debaixo do pano e que, dentro desse olhar sistêmico, a gente já vai ensinando as pessoas como funciona e o porquê da repetição. Então, eu vou voltar num dos pilares, que é o direito de pertencer. Se houve algum aborto, algum assassinato, alguma exclusão por algum motivo, uma pessoa enlouqueceu, a família é muito abastada, ai que feio, um filho, jogava em Barbacena e negou-se aquele membro, o pertencimento àquela família. Exatamente. Aí digamos que foi um bisavô, um avô, entra na hierarquia também. Quanto mais antigo o ancestral, maior a importância dentro do sistema. Então, se o sistema tiver que cortar a cabeça de alguém, mais ou menos, tá? Quem vai ser cortado é o pequeno. Então, às vezes, um neto ou um filho vem, nosso, ou um neto, ele vem honrar, ele vem repetir o que causou aquela exclusão, para, em algum momento, aquela exclusão ser vista e ser reconciliada, e ele poder voltar ao lugar dele. É incrível. Por exemplo, eu fiquei viúva, eu tinha 30 anos, meu marido morreu muito novo também. Aí, muitas das vezes, quando acontece isso, eu tenho um casal de filhos vivos, eu tive 2 abortos. Inclusive, dei nome e tudo. É uma coisa muito interessante a gente dar lugar, porque a partir do momento que houve a concepção da vida, é um vínculo que se faz, e a vida é um vínculo. Na realidade, você teve 4 filhos. 4. Tá. Então, mas vivos, o meu menino tinha 7, a menina 5. O que costuma acontecer? O menino querer tomar o lugar do pai por amor. Então, ele sobe um degrau na hierarquia. Tá? Então, a gente está falando de hierarquia e de direito de pertencer também. Aí, digamos que eu, lá, quando fiquei viúva, lá, quando eu casei com meu marido, eu tinha uma carência de pai. Então, se o meu filho, por amor a mim, tenta substituir o pai dele para diminuir a minha dor, e eu buscava no pai que faleceu um pai para mim, o pequeno subiu 2 degraus. Foi para a categoria de seu pai. É a mesma coisa que você pegar um saco de cimento, um saco de 5 quilos de arroz para o meu avô, de cimento, ele de arroz, vai pesar um saco de cimento para o meu pai, ou para mim, e vai pesar quanto para esse pequeno? Entende? Entendo. Então, a gente trabalha com essas questões também. Antes do Ronald falar. Que ainda faltou equilíbrio entre dar e receber. Pois é, eu vou te pedir para você segurar um pouquinho, porque eu tenho o medo de que o nosso telespectador não esteja entendendo, porque você já está falando dentro do fenômeno. Sim. Tá? Não, é das regras. Das regras, pois é, você já está caminhando das ordens lá do dentro. amor. Então, eu vou tentar dar uma explicação aqui, que você vai dizer que está errado ou vai consertar, mas para que isso fique mais terra a terra para quem está nos vendo. Porque vocês duas têm uma formação nessa área. Nós dois aqui não temos. Nós estamos entendendo do lado de fora. Então, nós estamos próximos daqueles que estão do lado de lá. Vamos perguntar. É ótimo. É para isso que a gente... É esse o nosso objetivo. Então, olha só. Eu vou dar a explicação e ela vai dizer que está certo ou que está errado. Eu tenho um problema, né? Depois eu vou até relatar um problema aqui, que não necessariamente eu tenho, mas que já me foi aventado. E a constelação sistêmica familiar, ela foi proposta como sendo que esse problema tem a ver com uma ação familiar, com a minha ancestralidade. Então, essa que é a proposta inicial. Então, faz-se uma entrevista com a terapeuta, né? Que não é uma psicoterapeuta, porque não está ligada a nenhum ramo da psicologia. Isso, terapia holística. Terapia holística, embora tenha formação e diplomação e tudo, mas ela é uma terapia, né? E feito isso, eu vou conversar com ela, e ela vai tentar localizar para ver se na minha família tem algum problema. Por exemplo, um amigo meu falava comigo assim: Zé Roberto, sabe por causa de que você não ganha dinheiro? Eu falei, tem várias teorias, né? Dentro da Sabe por causa de que você não ganha dinheiro? Eu falei, por quê? Porque você pensa em trabalhar, não pensa no dinheiro. Eu falei, isso é importante, né? Mas
Eu fiquei matutando com aquilo, não pela fala dele, porque ele falou até de brincadeira, e eu também levei na brincadeira, mas depois eu fiquei matutando assim, fiquei olhando assim, e olha como é que nós vamos entrar na constelação familiar. Eu falei, mas que mania que a minha família tem de fazer isso? Será que eu faço isso também? Que meu avô tinha mania de chegar no lugar aqui, ó, esse problema aqui quem vai resolver sou eu, porteira fechada, não sei o quê, parará, pagou aquele, garantia aquilo ali, às vezes tomava prejuízo. Eu tinha um tio, que era filho dele, que dava consultoria para tudo quanto é lugar para Juiz de Fora, esquecia de cobrar. Mas será que eu também tenho esse gravíssimo essa repetição defeito? de padrão, o porquê, né? De você ter, de repente, uma crença, não. Você acha que deu um exemplo bom para a turma lá? Sim, dá um exemplo muito bom. Você vai relatar o que te incomoda. Por exemplo, você tem talento, uma voz bonita, de repente poderia estar fazendo um trabalho particular, um canal também seu. Não sei como é o teu ramo. Eu tenho. Quem não sabe, né? Sou eu. Tá. Mas assim, cobrar mais, ir além. Não. Aí você chega num determinado momento, a gente estava conversando sobre isso. Você trava. Por exemplo, Toschi Fiorito, né? Meus ancestrais vieram da Itália. Sim. E eles vieram praticamente substituir escravos. Eles viraram escravos brancos. Uma coisa que tem a ver com Abraão também da minha família. Exatamente. Meu avô foi ter um primeiro par de sapato aos 20 anos de idade. Pois é. E trabalhava 16 horas por dia aos 16 anos de idade. Exato. Um absurdo, Durante a né? formação... Os tempos de hoje. Absurdo. Durante a formação, nós, na verdade, a Constellari, o Instituto Constellari, que é, no meu entender, se não a melhor, uma das melhores formações do país, certo. E foi lá que eu fiz, tenho muito orgulho, durante a formação, que são de 15 meses, e tem gente vendendo curso de formação de constelação de 3 meses online, a gente faz um tratamento. Durante a minha formação, eu fui descobrir 2 vínculos importantes. Um com a escassez da minha família que veio da Itália e passou fome. Meu avô que se suicidou por conta de ver que a família estava passando fome, os filhos passando fome. Então, eu estava contando para ela ali na sala de espera que eu tenho dedo de ouro para ganhar dinheiro. Eu sou corretora de imóveis há 25 anos. Tenho, sim, uma conquista patrimonial, mas eu vivi construindo um caminho de dívida para mim. Por quê? Por amor aos meus ancestrais, bisavós até, e meu avô, que também permaneceu pobre. Eles, né? Meus pais, é como se eu sentisse culpa, que é outra coisa que a gente descarta na constelação. A gente foi como foi, do jeito que foi, põe o pé no real, o que eu vou fazer com o real? Porque a gente não pode mudar o passado. E projetar o futuro também é muita ousadia nossa, porque eu não sei se eu vou cair dura aqui dando entrevista. Espero que não. Então, o melhor, eu também. Então, para viver até os 100 e poucos anos. Exato. Então, o que a gente ensina lá no curso é exatamente isso. E a constelação facilita. Vamos botar o pé no real? Vamos ver o que está rolando, o que foi, não posso mudar, ir para lá. Então, eu considero a constelação, de uma certa forma, é como se a gente tivesse, o presente fosse um barco, e a constelação te ensina a velejar perfeitamente. Te ensina, se o vento estiver forte, como é que você vai hastear, ou se ficar muito forte o vento, como que você vai recolher, como é que você vai comandar o leme, o que você vai fazer. Então, a constelação, ela te dá aquilo, ela te dá o bom comando do presente, do aqui e agora. Por quê? É muita pretensão, porque quem está no controle do mar, usando a metáfora do barco. Você pode controlar o interno, não o externo. Exatamente. Você pode controlar o que é seu, o que está aqui agora, o teu melhor. Eu tenho uma propaganda, eu estou com uma amiga que está fazendo minha marca digital, e eu tenho uma propaganda onde eu digo, você sempre é 100% do que você pode ser em cada etapa da sua vida. Tem um livro do Deepak Chopra que chama Efeito Sombra, que ele diz,
que é justamente sobre isso. É muito fácil a gente bancar o bonitinho, ainda mais nas redes sociais. Hoje, fotografa um prato lindo, fotografa uma viagem linda, e a pessoa por dentro está como? E às vezes está ali lascada, fingindo que está bem, olhando o outro, achando que o outro está bem, o outro está mais lascado ainda. Então, a gente joga poeira para debaixo do tapete. É verdade. É muito complicado. Você está me fazendo lembrar, desculpa, só para dar esse exemplo, me fazendo lembrar da novela onde o camarada saía com uma mulher linda e tirava selfie com ela. Depois ele ficava olhando para a selfie, não para ela. Falou tudo que você falou. Não é ridículo, gente? Ridículo. Não é? Diz aí. O IF, promovendo o curso de constelação familiar, ele dá uma chancela para o curso, né? Sim. E eu queria saber um pouquinho da Raquel, por que o IF promove esse curso? O que ele vê de interessante, de conteúdo nesse curso para estar promovendo? O curso de constelação familiar que está sendo promovido é um curso de extensão, que está dentro de um projeto de extensão, né, do Instituto. É o pioneiro, né? No nosso conhecimento, é o primeiro Instituto Federal que está promovendo esse curso. No país. Que bacana, hein? Importante, assim, a gente destacar que ele não é um curso de formação. As pessoas não vão sair de lá consteladores, né? Até pela carga horária, até a Regina falou muito bem, é um trabalho, assim, de mais longa duração, de mais seriedade, no sentido de robustez de conteúdo. E até para a gente, o curador tem que estar primeiro, exatamente, né, curado. Então. A proposta da instituição foi acolher esse curso, porque o projeto de extensão ele tem esse objetivo, a gente fazer essa ponte com a sociedade, com a comunidade. Então, assim, a instituição, dentro do seu know-how, das suas competências, do seu conhecimento, né, científico, tecnológico, ela proporcionar à população atendimento. E isso é um projeto de extensão. Se caracteriza como projeto de extensão. Então, a gente tem o professor que é o proponente do curso, que é um professor nosso da instituição, ele teve contato com essa área e viu assim, que a gente poderia proporcionar isso. Foi uma pessoa visionária, porque a gente é um instituto baseado em cursos de tecnologia. Só que hoje a formação do aluno ela não está só no nível técnico, a gente também tem que pensar na formação como um todo, uma formação integral. E de certa forma também sociais, existe uma coisa similar, né? Porque, por exemplo, vamos usar um exemplo assim, mal comparando. Você tem o curso de engenharia e você tem o técnico de engenharia, né? Você não poderia ter o curso de psicologia e ter uma espécie de técnico? Né? Você tem a medicina e você tem o paramédico. Quer dizer, seria uma visão anterior, uma coisa. Sim. Eu acho que se presta, o Instituto se presta, mas continue. Então, né, respondendo a pergunta do Ronald, foi essa visão desse professor do quanto que isso poderia agregar e, assim, fazendo também um contexto, né, de que a gente vivencia hoje. O curso está tanto aberto para a comunidade interna, alunos, professores, servidores de modo geral, quanto para a comunidade externa. Né? Mas o que a gente vivencia hoje dentro do universo de uma instituição de ensino, que a gente tem lá alunos que entram com 14 anos, que são os alunos dos cursos integrados, e os alunos da graduação e da pós-graduação, que às vezes até têm uma idade mais avançada, ou até do curso técnico que não é o integrado, a gente percebe hoje que as pessoas demandam muito essa parte das vivências emocionais. A gente vive hoje num contexto onde, eventualmente, nós temos problemas, e às vezes problemas graves. Lidamos, às vezes, com alunos em situação assim, de vulnerabilidade emocional, em tentativa de suicídio. Claro que, né, não é num curso de 10 horas que isso vai ser resolvido, a gente não tem essa pretensão. Mas, assim, levar temas como esse, que vê o ser humano como algo
além da sua característica física. Existe um consciente, um inconsciente coletivo. Exatamente. Né? Familiar e coletivo. E a questão do sistêmico mesmo, né? O sistêmico, o holístico, que tanta gente às vezes leva para um lado místico, que não é. Não tem nada a ver, né? O holístico é você ter um olhar do todo, né? Ô, Raquel, nós vivemos hoje em dia um mundo em que a gente pode até pensar que você está isolada na sua casa, mas você o tempo todo é comandado. Você quer ver uma coisa, por exemplo? Nós estamos aqui agora dentro do YouTube, tá? Uhum. E meter o pau no YouTube é o caminho mais rápido de você ficar sem mídia, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você, você só caminha nessa mídia pelo algoritmo dela. Uhum. Não vale a sua vontade, não vale a sua verdade. Então, hoje em dia, as pessoas podem até não acreditar, achar que isso é a teoria da conspiração, mas existe uma geopolítica mundial que te dá os mínimos comandos. E eu acho que a maneira que a gente tem de se libertar e ter uma vida própria, ter um pensamento próprio, é exatamente exercitar esse holismo. É você descobrir práticas, descobrir ciência naquelas coisas que as pessoas do passado sabiam, que transmitiram a você. E redescobrir o ser humano, né, Zé? Descobrir o ser humano, a sua naturalidade. A gente vive hoje um conflito interessante entre a família, né, e a modernidade, são os novos paradigmas da sociedade, né? A família passou a ser um empecilho na vida do indivíduo, ele se desenvolver financeiramente, se desenvolver profissionalmente, isso, né, de uma forma pregada por quem não quer o bem da família, acha que a família não é a base de tudo. Exatamente. E acho que a constelação... É exatamente o contrário. O contrário, exatamente. Tá? Porque quando a gente ignora a importância dos vínculos de amor e das ordens do amor... Aliás, tem uma amiga minha, a Márcia Abreu, e ela é secretária lá da Constelare. Ela entrou... botando ordem mesmo. As ordens do amor, né? Primeiro vem a ordem, depois vem o amor, né? Então, por isso, e os laços familiares, eles são levados para as empresas. Eu atendi uma empresa no Leblon, que o proprietário da empresa herdou do pai, ele carregava um déficit afetivo com relação ao pai e à mãe, que ele transferia para os funcionários, se colocando como maior, sem perceber. Isso não é por maldade, tá? Ele escolhia pessoas que não tinham qualificação para estar naquele cargo, amigos ou parentes, que já entravam devendo, que é o terceiro pilar, que é o equilíbrio entre dar e receber. Em todas as relações, tem que haver equilíbrio entre dar e receber. Seja no mundo corporativo, seja na relação de casais, eu atendo casais também, a gente vê que quando a gente põe uma constelação, eles se olham assim, eles não se davam conta de que não estavam... Ninguém traz sozinho. Quando eu falo isso, gente... Ninguém o quê? Traz sozinho. Às vezes você recebe uma pessoa, um casal, ele me traiu. O que você ficou devendo para ele te trair? Olha, então, isso aí dá confusão, hein? Sim, não dá não, é porque a gente trabalha com o realismo. Tem uma lógica. É igual, tem uma lógica, mas a pessoa vai pensar assim, poxa, além de ser traído, ainda tem Não, eu vou te dar um outro exemplo. Essa pessoa que traiu, aí foi chorosa, me contou que foi traída, chorando, uma que foi traída chorando, me contou, há uns anos atrás. Aí eu disse, fulana, não, tudo bem, não estava bem a relação, porque eu estou querendo, porque eu vou voltar. Voltou. Aí quando ela voltou, eu falei, Aí, passados 2 anos, ela descobriu outro par de chifre. O cara voltou a fazer a besteira. Aí ela estava toda chorosa. Eu, o que foi? Até uma pessoa muito maravilhosa que eu amo. Mas dessa vez eu descontei. Que bom, né? Aí eu falei, é mesmo? E qual foi a reação dele? Que isso, tá maluca que eu vou contar? Aí eu falei, então, você está querendo enganar a quem? Se você topa receber o cara, ficar com o cara, ele faz de novo, você trai o cara, você está querendo enganar quem?
Uma das coisas que cria maior confusão também, existem as ordens da ajuda. No equilíbrio entre dar e receber, só existe uma exceção à regra. Os pais dão e os filhos têm que ter a capacidade de tomar o que o pai e a mãe puderam dar, muito obrigada, e ir para a vida, porque a vida é um vínculo que não tem preço. Você não tem como pagar os pais. Então, você tem que pegar o que eles puderam, ser verdadeiramente grato e ir para a vida. Você só vai poder pagar a vida tendo outra família. Você tem gratidão, mas não tem dívida. E gratidão, dívida não. Os pais que cobram dos filhos, que os filhos os paternem, cuidem deles, são pais adoecidos com falta de pais. E é muito pesado para o pequeno. E as ordens da ajuda, só porque é muito importante a gente falar das ordens da ajuda, a primeira ordem da ajuda é não ajudar. Em primeiro lugar, não ajudar. Porque o que é se perguntar o que é ajudar. Então, digamos assim, tem uma parábola que o Coziner conta, que é da lagarta. Um biólogo estava vendo a lagarta passar maior sufoco para sair do casulo, e ela realmente se contorce. E aí ele vem, pega um bisturi e vem com todo cuidado, corta. Aí a borboleta. Só que ela não precisou fazer força, ela não consegue voar, porque aquela força que ela faz para poder romper o casulo, eu até me arrepio quando eu conto esse conto. Isso é que faz a asa ficar fortalecida para aquela. Ela se define, né? Exato. Ela é protagonista. Então, por exemplo, essa menina, eu perdoei, é o perdão arrogante que a gente falou logo no início, né? Eu perdoei. Perdoou, o cara ficou devedor na cabeça dele. Isso é manipulação. E depois ela quis voltar para fazer a mesma coisa. Não, ela voltou, ele traiu de novo, aí ela falou, eu traí, mas traiu escondido. Então, na verdade, ela queria que ele ficasse devedor de novo, eu te perdoei de novo. É verdade. Então, ela só queria, assim, para tirar onda, ou até mentira, não sei. Então, nós temos assim, nós só podemos dar o que temos, nas ordens da ajuda. Se alguém vier te pedir alguma coisa, uma ajuda, primeiro você tem que saber se aquilo que a pessoa está te pedindo não vai piorar a situação da pessoa, humilhar a pessoa diante da vida e tirar a força da vida. Tem muitos pais equivocados, adoro trabalhar com adolescente e com os pais. Aliás, eu sou mãe também, se bem que agora já está na hora de ser vovó, que eu estou louca. Mas as crianças, às vezes eu trabalho com adolescentes que os pais tiram a força. Eu não tive, eu quero dar tudo. Então, houve uma síntese, agora a antítese, síntese, trazendo uma zona. Dele, não é do filho dele. E ele dando facilidade para os filhos, ele está tirando a força, ele está cortando o casulo. Trazendo para a sociedade hoje, é o pai superprotetor, o pai e a mãe superprotetor, é o governo superprotetor. Tudo isso tira a força de trabalho do homem, né? O sustento da sua família, passa a receber auxílios, fibra, né? Isso. Né? Auxílios e esmola de governo, de ONGs. É uma forma de você às vezes, talvez no governo, eu não quero entrar nessa brincadeira, porque é uma coisa que, uma questão ela é né? muito, né? Ela é no macro. É mais complexa. Eu trabalho dentro do IF com o micro, tá? O micro-organismo, e a gente vê as fotos que a gente tem das primeiras das aulas iniciais, a fisionomia das pessoas nas primeiras aulas e a fisionomia depois. Quantas pessoas, 28 pessoas, inclusive o Roberto Desidério, formou com 100%
de carga horária. Né? Ele não perdeu uma aula. Isso é uma coisa interessante, né? Historicamente, quando é um curso gratuito, igual está sendo esse, a gente tem uma taxa de evasão muito alta. Porque acaba que as pessoas, assim, né, infelizmente, não estou pagando. Que é de graça, não tem valor. Né? Exatamente. Ordens de ajuda também. Exatamente. Costumam-se não valorizar. Claro que toda regra tem exceção, mas historicamente a gente acompanha isso. Ou as pessoas desistem, o comprometimento fica menor, enfim. E esse curso nos surpreendeu, porque, claro que uma ou outra pessoa acaba tendo algum imprevisto, né? Não consegue realmente concluir o curso, mas a gente quase não teve evasão, né? Terminou, né, a primeira turma muito, né? com quase 100% dos que entraram. E quem procura esse curso, Raquel? Normalmente qual tipo de... Nosso público está bem diverso, né? Está bem heterogêneo. Assim, a gente tem pessoas mais jovens, tem pessoas com a idade um pouco mais avançada, pessoas que trabalham na instituição também ficaram muito motivadas, viram né, o fato de estar sendo lá dentro, às vezes até um facilitador. E a comunidade externa, que é a grande favorecida com os projetos de extensão das instituições de ensino. Homens, mulheres, Foi jovens. Incrível, eu posso até mandar fotos para vocês. Teve alunos desde 18 anos até 62, se não me engano, a mais velha. Eu posso dizer que eu sou cercado por isso. Eu tenho um vizinho de baixo que tem amigo que tem aluno que eu sou cercado. Lá a gente tem só 20, a princípio, na primeira... Faltando você. A próxima turma. A próxima Começa turma. Agora vai tudo quanto é repórter vai formar comigo lá no IEF. Deixa eu só te fazer uma pergunta, porque nós estamos caminhando para o final, e eu fiquei com essa dúvida. Nós falamos assim de geopolítica, eu falei de geopolítica, dessa coisa sistêmica, dessa coisa no macro. Mundial, no macro, né? E o Ronald confirmou e falou algumas coisas também. Mas a família, no caso, aí, eu posso eleger... Por exemplo, nós trabalhamos aqui. Ele é um dos donos, eu não sou dono aqui, sou cooperador, vamos dizer assim. E nós aqui também... Aqui existe uma família também, se eu quiser pensar... Por isso que a gente tem a constelação... nas empresas, são corporações, constelações organizacionais, corporativas. A gente trabalha tanto na área de humanas quanto na área, né, de recursos humanos, quanto também por que essa filial que tinha tudo para dar certo não está dando certo. A gente constela. E não é mágica, a gente usa o campo morfogenético de informação, que está chegando no final, né? Não tem nada de astrologia. Isso né? é importante, né? Porque eu falei de estrelas, isso, né? Você... eu não tenho nada contra a astrologia, mas não é astrologia. Isso. E lá no IF, por exemplo, essa turma pioneira virou um sistema. É um sistema familiar. Eles acabaram virando uma família. É um sistema qualquer. Um bairro tem o seu sistema próprio. É no macro. Porque aí a gente entra no inconsciente coletivo. Então, a gente tem outros níveis de inconsciente também, mas dentro da constelação, a gente trabalha são realmente técnicas de abordagem na entrevista e como a gente visa uma solução, dentro de toda a constelação, a gente descobre a dinâmica que estava oculta, causando aquele problema, e a gente estava conversando lá fora, né, fazendo o curso de coach, mas não gosto de usar o termo coach, falar que sou coach. Por quê? Porque, infelizmente, prostituíram muito essa formação. Também tem cursos de 3 meses via online, mas eu consegui descobrir uma formação que é do SESV, Certificado Escolha Sua Vida, da Paula Abreu, que ele trabalha com 10 pilares que tem tudo a ver com o que a gente consegue de resultado nas constelações. Porque quando você ressignifica um olhar, né, muda um paradigma, você fala, e agora, como é que eu vou me relocar diante da minha esposa, diante dos meus filhos, dos meus amigos, né, do meu trabalho, na sociedade mesmo? Porque ele sai ali meio assim... Nossa, era isso, e eu estava totalmente equivocado. Aí faz assim, puf,
É como se desse um clique e você olhasse para a vida com um brilho diferente. E com é um olhar amoroso mesmo. Aí ele fala, e agora que eu sempre fui arrogante, aí entra o orgulho, a gente trabalha. Então, o que eu fiz? Eu transformei esses pilares, eu incluí o olhar sistêmico em cada pilar. Então, dentro dos pilares do coach, eu trabalho, empacou, eu uso dinâmica de constelação ou a própria constelação. Então, o meu trabalho de coach é um coach que eu considero consultoria sistêmica. Olha só, eu queria deixar falar uma coisa. Você falou de constelação, você falou que não tinha nada a ver de estrelas, mas fisicamente, a constelação ela só existe umas pelas outras por causa da atração gravitacional, que é uma coisa que a física nem sabe explicar direito. A constelação ela não se forma e se perde. Ela é uma constelação exatamente porque ela tem uma massa Ela dela. até nasce, morre, se sente atraída, exatamente. E se mantém, ela tem É como um modificações circuito até atômico. atômicas. E tem também não sei se você já ouviu falar, eu vou falar aqui, mas não tem muito a ver, o Rudolf Steiner, ele fala que existe uma personalidade dos povos. Existe a personalidade do povo italiano, a personalidade do povo russo. E isso me remonta à ideia de que eles são uma família, talvez até espiritualmente falando. Todos são E clãs. lembrei de uma outra coisa também, o seguinte, Portugal, quando perdeu o rei Dom Sebastião, que não foi achado durante uma batalha, perdeu também ali muito da sua autoestima. A figura do rei era a figura do pai. E isso aí isso aí deu um problema na civilização portuguesa, que parece que eles tiveram algumas coisas que decorreram psicologicamente daquilo. Olha como é que nós As estamos falando da mesma gerações coisa. futuras vieram já com aquela mácula, é isso? Já vieram com aquela mácula, com aquele prejuízo, ou talvez até com Exatamente. aquela falta de motivação, com aquele problema. Então eu É achei isso que a assim, constelação encontra Na verdade, durante tá tudo o campo. integrado, tá integrado, né? você faria uma constelação do povo. A gente podia até Sim. pensar em fazer uma constelação aqui do Brasil. Eu não vou seguir. Já tá fizemos. Claro que nós fizemos. Toda cidade que a gente vai abrir uma formação, no Certo. caso a Constelare, fomos abrir uma formação com os parceiros em Ouro Preto, constelamos a cidade de Ouro Preto. Gente, foi uma loucura. O cara que representou o Capitão do Mato ficou uma semana com dor no corpo. Poder seguir porque Como explicar um povo como o povo judeu, É. né, que se dividiu, né, se separou no mundo inteiro e existe uma ligação entre eles tão forte? Exatamente. Não, Isso, e talvez o isso possa vínculo. explicar. o esse poder vínculo, que eles exatamente. têm, né? Eles O têm poder um que eles são. vínculo e um equilíbrio emocional e um respeito às hierarquias. E eles instintivamente respeitam as ordens do amor e as ordens da ajuda. E os japoneses também, que vivem em Também. terra vulcânica E você sabe mais e têm um quem? respeito pelo antepassado. Apesar de serem pobres na visão material, essa técnica foi compilada pelo Bert Hellinger, que era um padre alemão, para fugir foi da pra guerra. África, né? Ele foi para a África, foi padre lá há 16 anos. Ele observou que quando havia algum elemento do clã com alguma doença física ou social, psicológica ou psicossocial, comportamento que não era adequado, eles se reuniam em círculo e eles faziam a constelação. Não no formato que o Bert fez, porque ele também pegou exemplos da escola de Palo Alto, ele pegou da Virginia Satir, ele pegou do Reich, Ele tem várias tem formações, várias né? coisas. Mas, e ele viu. Tanto é que teve aluno que saiu que achou que era macumba por causa do campo de informação. Aquilo ali é espiritismo, teve mesmo. Um dos 3 ou 4 pessoas. Por quê? O que o Bert viu? Uma coisa era quando a tribo reunia para cultuar os deuses deles, os orixás deles. Certo. E outra coisa é quando havia um comportamento, um assassinato, por exemplo. Assassinato vincula, tanto quanto dá a vida, matar também. É. Então, o assassino, enquanto ele não descansa, digamos assim, à mesma altura do assassinado, da vítima, ele não fica em paz. E a gente trabalha muito a questão do vítima e perpetrador,
dentro do olhar sistêmico também, qual é? Por que uma mulher que é subjugada continua ali apanhando? Dentro da delegacia da mulher a gente vê muitas coisas. Então são muitas, e dentro do judiciário. Você vai ter que voltar aqui para fazer uma segunda palestra aí, porque ficou... Nossa, eu estou com tanta coisa aqui que eu não vou nem falar, senão nós vamos começar de novo. Olha bem, eu vou agradecer aqui a presença da Ana Regina Toschi Fiorito e da Raquel Fernandes, né, a diretora. Agradeço a oportunidade. A gente está reforçando, né, a segunda turma, então, que o Instituto Federal do Campus Juiz de Fora está oferecendo. Já começa na próxima segunda. Agora segunda? Isso, dia 23 de setembro, né? As inscrições elas são feitas online. Então, as pessoas podem acessar o site, ifsudestemg.edu.br/Juiz de Fora. E aí lá tem um menu... Na página de notícias, né? Na parte de notícias, a pessoa vai lá procurar inscrições abertas para o curso de constelação familiar. Aí tem um link lá para fazer a inscrição. Bacana. Quem quiser se inscreve. Isso. Né? Tem limite de vagas? Tem limite de vagas. Tem porque é preciso, né, a gente ter essa questão das dinâmicas, senão fica inviável trabalhar. Não pode ser muito grande, né? Com uma turma muito grande. Mas qualquer dúvida também, a gente está disponível. O telefone para informação é o 4009-3069. 4009-3069. Isso, estamos à disposição. E agradecer mais uma vez a oportunidade. Olha, nós é que agradecemos a presença de vocês aqui. A nossa consulta não terminou. Nós vamos fazer Falta dizer que o curso é absolutamente gratuito, tá? E o curso é absolutamente gratuito, não cobra nem estacionamento. Não, nem isso, pior que não mesmo. Pois é, gente, foi uma alegria muito grande receber essas meninas aqui, né? São extremamente joviais, elas são muito joviais. Foi um prazer ter estado aqui com meu amigo Ronald. O prazer foi todo meu. Que nós estamos sempre lendo o pensamento um do outro. Ele pergunta uma coisa que eu penso, ele pensa uma coisa que eu pergunto. Então é interessante. Se completa. É que se completa. Vocês estão no campo, tá vendo? Vocês têm. Isso realmente acontece, né? Ele falou um negócio que logo me veio à cabeça aqui. Aí, na hora que eu fui falar um troço, ele falou outro. Falei, meu Deus, assim. Porque, na verdade, nós não temos só 5 sentidos, nós temos 6, que é a percepção. A mulher tem o 7º, né? Sentido, não, né? a percepção é o 6º, o homem também tem, mas por alguns séculos foi... Eu acho que o 6º e o 7º são da mulher. O 6º sentido ele foi mistificado como bruxaria. Então, por muitos séculos, a Inquisição perseguiu e matou. Foi uma ameaça à espécie humana. Então, o que aconteceu com a percepção? Ela foi ficando em stand-by. Agora que a percepção não é mais uma ameaça, as crianças já estão nascendo com uma percepção maior e a gente já está podendo fazer um crossfit, porque a percepção, assim como como o músculo, a gente pode aguçar treinando. Então, o curso de formação é o crossfit da percepção. Com certeza. Não vamos nem seguir por aí, não, que eu já pensei uma opção de coisa que eu não vou falar. Olha só, gente. Muito obrigado por você ter permanecido conosco até agora, você que nos acompanhou. Eu quero que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal ativando o sininho e para que você seja sempre avisado quando nós tivermos vídeos novos. Se você tiver dúvida, se você quiser fazer algum comentário sobre essa palestra que nós tivemos aqui hoje, deixa alguma coisa no comentário que nós levamos a quem de direito. Tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos.